O Vasco perdeu por 2-0 para o Juventude e agora está com o mesmo ponto do Grêmio, o primeiro time na zona de rebaixamento. A situação já não era boa no começo da rodada e fica ainda pior com esse resultado. Tem muita coisa para ser dita sobre essa partida, sobre o Álvaro Pacheco e sobre o momento que o Vasco vive. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Man talk about pressure. I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give us some testers, then back to my leisure. Oi, eu sou Eduardo Alves, eu sou o dono da Analisa Vasco, também sou jornalista e estou aqui para dar minha opinião sobre essa partida, além de trazer algumas informações sobre ela. O Vasco perdeu por 2-0 para o Juventude pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que foi disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Essa partida foi a 4ª de Álvaro Pacheco pelo Vasco da Gama, assim como foi a sua 3ª derrota em 4 jogos. O único jogo que não foi derrota foi o empate contra o Cruzeiro na última rodada, em São Januário. Então o retrospecto de Álvaro Pacheco ele é péssimo. Eu nem preciso trazer o aproveitamento aqui para vocês terem ideia do quão pouco proveitoso tem sido esse time sob o comando do treinador português. Ele foi contratado há menos de um mês para substituir o Ramon Dias, que havia saído após a derrota por 4-0 para o Criciúma. Nesse intervalo da chegada do Álvaro e da saída do Ramon, ainda ocorreram 4 partidas, que foram as 2 partidas contra o Fortaleza pela Copa do Brasil e os jogos contra Atlético Paranaense e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E no caso, o Vasco até se saiu bem nesse pequeno recorte do Rafael Paiva, que foi o técnico interino nesse período, mas ainda assim decepcionou, que a gente achou que já estava ruim, conseguiu ficar ainda pior sob o comando do Álvaro Pacheco. A partida de ontem fica marcada por uma postura muito ruim dos jogadores desconexos, relapsos, displicentes e uma postura tática muito fraca também, um Vasco muito pouco organizado e sem capacidade de combater o que o técnico Roger Machado propôs para o Juventude dentro de campo. Os gols que saíram do Juventude também exemplificam bem esse problema. O primeiro gol, você pode perceber claramente uma displicência do Matheus Carvalho no combate à finalização, e no segundo gol, uma falha defensiva, até do goleiro Léo Jardim, mas também do sistema defensivo como um todo. Então fica bem claro que o Vasco tem muitos problemas, assim como também na produção ofensiva. Ontem não pôde contar com o Pablo Verratti, que é o artilheiro do time na temporada, assim como também não pôde contar com o Dimitri Payet, que é o assistente do time na temporada, mas ao mesmo tempo não justifica. Afinal de contas, o Vasco tem peças que podem ser interessantes, como é o caso do Adson, do David, até do Clayton, que foi o titular ontem na vaga do Verratti, mas que não conseguem ter as suas melhores características aproveitadas. Sobre a escalação de ontem, a minha crítica fica em cima da opção pelo João Vitor no banco mais uma vez, o Maicon titular novamente. Todo respeito ao Maicon como profissional, como atleta dedicado, líder também para esse elenco, só que ele não vem mostrando essa titularidade dentro de campo. Eu acho que o João Vitor vem num momento melhor e poderia ser repensado nesse time. Mas, como o próprio Álvaro já deixou claro que o critério dele é baseado no que ele vê nos treinos durante a semana, então acredito que ele não vai mudar quanto a isso enquanto ele não vê o João Vitor de uma maneira mais produtiva que o Maicon. Sabe-se lá quando isso vai acontecer. A única certeza é que o sistema defensivo do Vasco tem sofrido bastante e parece que a troca de peças que o Álvaro tem promovido não tem sido muito eficiente. Ontem ele tentou também o Vitor Luiz titular na vaga do Piton e o Vitor Luiz não foi mal, mas também não surtiu o efeito que provavelmente o Álvaro esperava em garantir segurança defensiva para o Vasco da Gama. O Vasco agora volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o São Paulo, que acabou de ser derrotado em casa para o Cuiabá, mas que vinha de uma sequência de 12 jogos invictos, então é um time que mostra condições de poder competir muito bem e que com certeza vai dar muito trabalho ao Vasco. Sobre o Álvaro, relata-se que ele vai ser demitido ainda hoje, no dia 20, no caso quinta-feira. Não sei se no momento que esse vídeo estiver indo ao ar ele já vai ter sido demitido, mas a única certeza é que ele vai ser demitido. Quem dá conta disso é o Globo Esporte, que cravou, por exemplo, a demissão de Ramon Dias, então acredito que seja confiável essa informação e que Álvaro Pacheco não vai mais ser treinador do Vasco. A tendência é que quem retorne seja o Rafael Paiva, que foi quem comandou interinamente, como eu mencionei há pouco. Eu sou contra esse movimento. Uma outra opção seria, por exemplo, o Felipe Maestro, que é diretor técnico do Vasco, poderia assumir esse cargo interinamente. Eu também sou contra, mas acho que seria menos pior do que o Rafael. Afinal, o Rafael já mostrou que não tem condição de poder tornar esse time competitivo. O Vasco sofreu bastante, apesar de ter vencido contra o Vitória. O Vitória não é um time competitivo, não é um time que seja parâmetro para dizer que um trabalho é bom. Mas ele conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Tem muito contexto para explicar. Não é tirando o mérito dele, mas não acho que ele tenha mostrado estar apto a comandar um time profissionalmente. Isso não é culpa dele, ele não foi contratado para isso. Eu acho que isso vai acabar queimando ele, colocando no time principal novamente. O Felipe, ao menos, é alguém com um pouco mais de carga, de experiência, que pode contribuir dentro desse aspecto.
Outra opção também seria o retorno de Ramon Dias, que ainda é contratado do clube, ainda está no bid da CBF, então ele ainda pode ser utilizado normalmente, porém entra na questão moral, né? Porque ele foi demitido e agiu da maneira que agiu na saída dele do clube, então, enfim, fica a critério da diretoria, mas treinador por treinador é alguém que já está contratado pelo clube, né? Então legalmente não precisaria de mais nada. Lógico que tem a questão moral, como eu falei, até para explicar para a torcida, enfim, mas acho que quem vier não vai conseguir se sair muito bem nesse começo. Uma frase que o Gabriel Mota, do Futur, falou e que eu assino embaixo é: quem conseguir fazer esse Vasco jogar bem vai ser herói. Porque o contexto hoje desfavorece qualquer perfil de treinador que vier, seja ele da casa, seja alguém de fora. Então acho que a expectativa hoje é por alguém que consiga no mínimo conter os danos e fazer o time parar de sangrar dentro de campo. Enfim, acho que não tem muito mais o que falar sobre isso, apenas esperar que o time melhore e consiga apresentar algo de positivo, alguma evolução, né? Como tem sido dito pelo Álvaro nas últimas entrevistas para esse jogo contra o São Paulo no próximo sábado. Eu fico por aqui, forte abraço a todos, fica a recomendação a seguir Analisa Vasco em todas as suas redes que estão aparecendo aqui na tela. Tamo junto, até a próxima e tchau.